Fala, YouTube! Hoje eu vou mexer num vespeiro, meu irmão, assunto polêmico, e vamos direto ao assunto. Eu estava vendo um vídeo do Rica Perrone, e ele fala muito, né, sobre futebol feminino, e eu também sempre tive vontade de falar e nunca tive muita coragem, mas enfim. Eu queria enriquecer um pouco dos argumentos dele, ó, minha prepotência, mas eu acho que eu tenho um pouquinho a acrescentar nesse assunto. Vamos lá. O que me preocupa é que as garotas só querem jogar bola. No final, o atleta ele só quer fazer o que ele ama, que é jogar futebol. E esse assunto que parte da mídia e que pessoas, influenciadores do futebol feminino, ligados ao futebol feminino, ficam permeando com essa lacração, eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Essa lacração que envolve o futebol feminino mais atrapalha do que ajuda. Por quê? Porque ela parte do princípio que um eventual insucesso, tanto na transmissão, como até no desempenho das meninas na Copa do Mundo, elas se devem a um machismo, à falta de apoio do homem. Eu acho que isso é um argumento que joga o homem contra essa categoria do esporte. Vamos lá. Hoje nós sabemos que, não só no Brasil como no mundo, quem consome futebol é o homem. Majoritariamente, quem consome, quem pratica, inclusive, futebol é o homem. Você enxergando o futebol como um produto, porque querendo ou não, acho que é mais no Brasil que ele é visto com essa paixão, porque no resto do mundo ele é muito mais entretenimento. Ele é um produtor. E você vendo o futebol como também um produto, mesmo sendo brasileiro, você não pode jogar contra ou fazer um gol contra o seu público-alvo, o seu principal público, ou o seu potencial público. Por quê? Porque o homem consome futebol mais do que mulheres. E se vocês querem crescer como categoria, dentro desse esporte, vocês vão ter que conquistar o homem. Não tem jeito, gente. Eu vejo alguns argumentos, eu vi inclusive um que é engraçado, um rapaz num podcast, eu não conheço ele, e eu vi, acho que foi até um shot, foi uma tirada bem curta, e ele falava assim, poxa, eu vi alguma coisa desse tipo, tá? Não é ipsis literis, mas é mais ou menos isso. Ele falava, eu vejo as mulheres reclamando que o homem não apoia o futebol feminino. Só que as mulheres não precisam, porque no Brasil elas são existem mais mulheres do que homens no Brasil. Então, teoricamente, a mulher não precisaria do homem realmente. Se você fosse a ter só o número, o quantitativo, verdade. As mulheres por si só fariam com que o produto futebol feminino fosse sustentável, andasse com as próprias pernas. Só que a realidade não é essa. Eu achei engraçado até, uma tirada boa, mas a realidade não é essa, porque o homem consome. Se você quiser atribuir isso a um machismo estrutural, histórico, que diz que quais são as atribuições masculinas e femininas, e por isso o futebol feminino tem algum tipo de atraso, beleza. Eu não concordo, mas é uma discussão válida, mas não é o foco do vídeo. O foco do vídeo é, hoje, o que nós temos para hoje. O homem consome futebol. Discurso dentro do futebol contra o homem é tiro no pé e ponto. Eu vi também uma outra menina falando, eu também não conheço, não sei se ela é jogadora, não sei se ela é comentarista, também não me deu o trabalho de pesquisar, nem sobre o garoto, nem sobre essa menina. E ela falava algo do tipo, posso ter interpretado errado, mas ela falava assim, o homem que gosta de futebol masculino não gosta de feminino, não é porque ele gosta de futebol, ele gosta de homem. Porra. Aí não dá, eu tenho que falar. Por quê? Porque ela está reduzindo a uma questão sexual. Ela está ignorando o fato daquele público conseguir discernir o que é bom e é ruim. Desculpa, galera. Hoje o futebol masculino é muito melhor do que o feminino. E se você quer conquistar esse público, tem que ser pela qualidade do que você apresenta. Então, o dia que o futebol feminino for suficientemente bom, vai atrair a atenção dessas pessoas que hoje consomem o futebol masculino. A gente partindo do princípio, sem querer ser polêmico, mas de que a maioria dos homens são héteros, eu acho que ninguém discorda disso. Se o homem fosse dar mídia, ou fosse dar importância para o futebol por uma questão sexual, o mais visto seria o futebol feminino, e não o masculino, galera. É simples assim. Então eu acho que as meninas em si, que vão jogar a Copa do Mundo agora, elas merecem sim o nosso apoio, e a gente como brasileiro tem essa característica. Né? O próprio Rica Perrone falou no vídeo dele, a gente apoiava o Guga quando no Brasil ninguém gostava de tênis, né? Depois da morte do nosso ídolo Ayrton Senna, a maioria das pessoas pararam de ver
a Fórmula 1, por exemplo, sabe? E eu lembro que quando chega na época de Olimpíada, a gente começa a consumir, a estudar e a tentar conhecer atletas de categorias e de esportes que a gente nem, pô, cara. Lars Grael, Torben Grael, a gente era sempre perto de um Pan-Americano, de uma Olimpíada, que a gente ia se atentar para quem eram essas pessoas, porque elas representavam o Brasil. Eu acho que na Copa do Mundo de futebol feminino não pode ser diferente. Eu vou ver o futebol feminino, não sei se todos os jogos, não sei se com muita empolgação, mas eu vou ver. E na medida do possível, que aquilo for me atraindo como produto, pela apresentação ou pelo desempenho, a gente vai dando o valor que aquele futebol representa pra gente. Ou seja, a nossa empolgação, o nosso engajamento, ele depende do que nos é apresentado, é o reflexo daquilo que a gente vê, como todo produto. Eu queria chamar a atenção para o seguinte, para a seguinte hipocrisia. Sempre que eu vejo esse assunto de igualdade de pagamento, de remuneração, tanto para homem quanto para mulher, são nas seguintes esferas. A mídia, os influenciadores que são ligados ao futebol feminino, sempre reclamando o quê? Os clubes não pagam igual, né? O dinheiro é do clube. Eu estou reclamando que o clube não paga igual para o homem ou para a mulher, independente se a categoria merece ou não, o quanto ela gera. O que eu quero é lacrar em cima do fato da mulher não receber a mesma coisa do homem. Quando eu reclamo que as confederações e as federações não pagam igual as premiações nas competições, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Eu reclamo, tem movimentos tanto da CBF, por exemplo, quanto da FIFA, mas da FIFA, né? Porque está aumentando gradativamente a cada competição o valor de premiação, mas eu vejo muito essa exigência de que eles paguem. Só que estava em discussão, e saiu em várias reportagens, em vários veículos de mídia, uma discrepância entre as empresas, na verdade das empresas que compraram, que compram, que tentam comprar ou tentam adquirir o direito de transmissão, tanto da Copa do Mundo masculina quanto da feminina. Na Copa do Mundo masculina foram adquiridos os direitos de valores que circundam entre 100 a 200 milhões de dólares. E as ofertas feitas por esses mesmos veículos, ou por grande parte desses veículos, principalmente nos 5 principais países da Europa, é de 1 milhão a 10 milhões de dólares. Ou seja, em alguns casos, é 100 vezes menos. Então vamos lá. Quando o clube não paga igual, eu exijo que ele pague. Eu faço o discurso. Eu sei que não é assim hoje, tá? As mulheres não recebem tanto quanto os homens e hoje não merecem. Beleza? Pode ser que conquistando mais mídia em si, o produto em si sendo mais atrativo, que para frente pague igual ou mais. Mas hoje, o que temos hoje é que o futebol masculino recebe mais que o feminino. Então, eu, como mídia, exijo que os clubes paguem. Eu exijo que as federações paguem. Agora, na minha vez de valorizar, de dar aquele dinheiro, de pregar com uma atitude a igualdade, aí não. Aí eu pago 100 vezes menos. Porra, tá errado isso. E esse futebol vai diretamente para ações voltadas ao futebol feminino, que vai ser investido no futebol para que ele cresça, para que ele alcance a tão sonhada igualdade. Então, divisão ou valorização financeira com o dinheiro dos outros é muito fácil. Mas o que eu quero dizer, assim, para finalizar, realmente, esse vídeo não ficar muito longo, é que as meninas em si não tem nada a ver com isso, elas só querem jogar. Os lacradores têm uma frase, a maioria, né? Eles adotaram uma frase que é: deixem as minas jogar. Então é isso que eu tenho para falar para eles também. Deixem as minas jogar. E se os homens quiserem dar ibope, se os homens quiserem consumir o futebol feminino, deixem as minas jogar, que elas vão evoluir a ponto de se tornarem atrativas. É assim com todo esporte, gente. Não é empurrando goela abaixo que ninguém vai gostar de um determinado produto, que o futebol feminino não vai ser diferente. Eu acho que esse discurso lacrador mais afasta o potencial público do futebol do que atrai, beleza? E quando as meninas de alguma forma aderem ou adotam dentro da liberdade, elas estão certíssimas, se é o que elas pensam, que falem, mas eu acho que elas estão dando um tiro no pé também, como entusiastas do futebol feminino. Beleza? Ó, galera, quem puder também, segue lá no Instagram, Thiago A. Feliciano, o @Thiago A. Feliciano. Vou deixando alguns cortezinhos dos vídeos lá e algumas curiosidades sobre assuntos diversos, beleza? Muito obrigado, dá o like aí, comenta, compartilha. Saudações vascaínas, porque eu nunca esqueço do meu Vascão e quem sabe.